Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós veremos mais um episódio da nossa série sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E já chegamos no inciso 12 do artigo 5º da LGPD, que conceitua o consentimento como sendo a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O consentimento é a autorização concedida pelo titular para que haja realização do tratamento dos seus dados pelo controlador ou pelo operador em nome deste. E o consentimento deve ser expresso em uma manifestação livre, informada e inequívoca do titular para a coleta e a realização de outras atividades de tratamento dos seus dados pessoais. Então aqui, no consentimento, há um vínculo de confiança entre o titular dos dados e o controlador que realiza as atividades de tratamento dos dados pessoais. O consentimento não pode ser genérico. O titular precisa ter o pleno conhecimento de todo o ciclo de vida do tratamento dos seus dados pessoais pelo controlador, ou seja, desde a coleta ou captura até o descarte. O consentimento também precisa ser expresso, ou seja, uma manifestação positiva da vontade do titular, é realizado por escrito revogável, melhor dizendo, não irrevogável, mas irrevogável, e deve constar de uma cláusula exclusiva, também chamada de cláusula dedicada, com finalidade específica, o que é mencionado expressamente no inciso 12 do artigo 5º, e é um dos princípios de tratamento do artigo 6º da LGPD. E essa finalidade deve ser, além de específica, também limitada, porque não existe um poder absoluto e genérico para o tratamento dos dados pessoais. Então há uma delimitação do que pode ser buscado por meio do tratamento na finalidade definida no consentimento. E lembrando também que ainda que a base legal do tratamento não seja o consentimento dos dados, o controlador também deve, de qualquer forma, definir qual a finalidade do tratamento dos dados pessoais. Ainda o consentimento não deve ser uma condição para a assinatura do contrato e também não pode ser imposto ao titular dos dados como uma cláusula de tudo ou nada, ou seja, que a prestação do consentimento seja indispensável para a prestação de um serviço ou fornecimento de um bem ao titular dos dados pessoais, o que poderia caracterizar uma abusividade da cláusula do consentimento, ou seja, o controlador não pode condicionar a possibilidade de se baixar um aplicativo de forma gratuita a prestação do consentimento do titular para fornecer determinados dados pessoais. Por isso que tem sido mais comum, hoje em dia, nós vemos até na navegação dos sites na internet, nos termos de uso, nos cookies, a possibilidade de nós editarmos os termos de consentimento. Então a gente não tem mais a obrigação de aderir a tudo que é proposto ou sugerido ou indicado pelo controlador, mas nós podemos escolher a extensão do consentimento que nós fornecemos, ou seja, ele não pode ser automático ou condicionado a um tudo ou nada, ou você consente com tudo que nós queremos, ou você não navega na nossa página, ou não baixa o nosso aplicativo, ou não usa o nosso programa. A LGPD deixa isso bem claro, que o consentimento não pode ser usado como uma barreira para a prestação de um serviço ou fornecimento de um bem. Além disso, não só na LGPD, mas o consentimento prévio é um requisito constante já existente na legislação brasileira para a inclusão de dados pessoais em banco de dados ou para alguma espécie de tratamento. Em regra, a inclusão dos dados pessoais em um banco de dados depende do consentimento do titular ou, quando não for um dos únicos requisitos obrigatórios, é exigida a comunicação do titular para o tratamento dos dados. Eu recordo que no nosso podcast sobre autodeterminação informativa eu falei dos direitos decorrentes da autodeterminação, e os dois primeiros são o consentimento e o conhecimento, ou seja, quando o tratamento é iniciado com uma base legal diferente do consentimento, as leis, não só a LGPD,
e isso em decorrência do fundamento da autodeterminação informativa, as leis exigem o conhecimento, ou seja, o controlador precisa informar de forma expressa e inequívoca ao titular dos dados que os seus dados pessoais estão sendo tratados e indicar qual a base legal. E aí, sobre esse assunto, nós temos diversos dispositivos legais anteriores à LGPD, como o artigo 43, caput, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Aí isso também decorre do direito da personalidade, mais especificamente do artigo 20 do Código Civil. Ainda nós temos regras sobre conhecimento no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 5 da Lei do Sigilo Bancário, no artigo 4º, inciso 1º da Lei do Cadastro Positivo, no artigo 31, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei de Acesso à Informação, e ainda existem regras sobre consentimento e conhecimento nos artigos 7º, incisos 7 e 9, e no artigo 16, incisos 1 e 2 do Marco Civil da Internet. E no Marco Civil da Internet, apenas o consentimento previsto no artigo 7º, inciso 9, era a base legal de autorização para tratamento de dados pessoais. Com a entrada em vigor da LGPD, além do consentimento, nós temos outras 9 bases legais no artigo 7º para o tratamento de dados pessoais e outras 7 bases legais no artigo 11 para o tratamento de dados pessoais sensíveis, ou seja, além do consentimento, o tratamento pode ser realizado independentemente dele, mas desde que haja algum fundamento em uma das bases legais previstas no artigo 7º ou no artigo 11 da LGPD. E por fim, sempre é bom lembrar do texto principal que influenciou a elaboração da nossa LGPD, que é o GDPR da União Europeia, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, que traz os conceitos legais no seu artigo 4º e no item 11 define o consentimento, consent na definição em inglês, do titular dos dados pessoais, como sendo uma manifestação de vontade livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento. Então, mais uma vez, nós temos uma grande semelhança entre a definição do GDPR e a definição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, por hoje era só. Nós voltamos na semana que vem com mais episódios do ValenteCast. Até lá!